Falar um tema com você sobre um trono inabalável. É isso mesmo, um trono inabalável. Salmos capítulo 93, versículo 2, a palavra de Deus diz que desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Sabe, queridos, eu sei que nós estamos passando por tempos, há um bom tempo, muito difícil, de muitas perdas, um tempo de muitas tragédias, um tempo de choro. Eu sei que não tem sido fácil tudo que está acontecendo, mas diante desse tema sobre um trono inabalável, essa palavra inabalável que significa aquele que permanece fixo, aquele que não se abala, aquele que não quebra, aquele que é resistente, como um amor inabalável, aquele que é imperturbável, que não se perturba, uma fé inabalável. Sabe, queridos, o trono de Deus, ele é inabalável. As tragédias, todos os acontecimentos não podem abalar o trono de Deus. Eu quero falar um pouco com você essa noite, trazer algumas coisas sobre esse trono inabalável, o que nós podemos aprender e aquilo que nós podemos receber para entendermos que nós podemos viver todos os dias diante desse trono inabalável e desfrutar daquilo que sai desse lugar, dessa sala, desse lugar onde Deus reina, onde Deus governa, onde Deus tem todo o controle do universo. Eu quero ler com você esse texto de Apocalipse, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11 apenas. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós falamos aqui em Salmos 93, 2, que desde a antiguidade está firme o trono do Senhor, e ele permanece desde a eternidade, ou seja, é um trono que não tem fim, é um trono que existe desde a eternidade, aonde tudo está no seu controle. Mas eu quero falar com você, fiquei animado de pregar sobre Apocalipse. Final de semana passada, aqui com a galera dos jovens, eu falei sobre Apocalipse 3. E eu me animei, fui muito ministrado nesse próximo capítulo, que é o 4, que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se achava assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E adiante do trono, um como de um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Sabe, amados, eu não quero me deter em todos os detalhes, porque o livro de Apocalipse existe muitos detalhes. Certamente uma ministração não seria suficiente. Poderíamos passar dias e dias e dias falando sobre esse texto, todos os detalhes que aqui trazem, que aqui a palavra nos revela e nos mostra. Mas o apóstolo João, aqui preso na ilha de Patmos, já avançado de idade, o Senhor o levou para aquele lugar para um propósito. E ali foi um lugar onde João teve revelações do fim dos tempos, dos últimos dias, dos acontecimentos. Nesse capítulo 4, por exemplo, acontece logo depois que Jesus adverte a igreja, a sua noiva, a quem ele olha, a quem ele zela, a quem ele quer muito.
E depois de todas as exortações, depois de falar com a sua igreja, as 7 igrejas, a Bíblia diz que João ele é levado depois para um outro lugar. E João aqui nessa ilha, preso no lugar tão complicado, no lugar tão difícil, ele começa a ter revelações daquilo que iria acontecer no futuro, aquilo que estava por vir. E é maravilhoso nós pararmos para observar esse texto, que traz tanta riqueza de aspectos, de ensinos na palavra de Deus. Mas eu quero me deter essa noite com você sobre os aspectos desse trono, dessa visão que foi tão falada na Bíblia. Por inúmeras vezes a palavra trono é referida na Bíblia. E aqui no livro de Apocalipse, por muito mais. Me chama a atenção essa visão que João tem desse trono. Um trono que é inabalável. Um lugar de autoridade, de poder, mas também um lugar de esperança, um lugar de alegria, de certeza de que nada foge do controle de Deus, de que nada está fora da segurança e da paz que Ele tem para os seus santos. Sabe, amados, quando nós lemos esse texto, esse capítulo 4, nós precisamos nos animar e sermos cheios de fé, de convicção, de que nós temos um Deus que tem o controle do universo. Um Deus que rege com toda a autoridade todo o universo e nada está fora do seu controle. E essa é a primeira certeza que nós precisamos ter. E diante de todo esse acontecimento, eu quero te dar 5 pontos, 5 observações, para que nós possamos viver debaixo desse comando, desse trono inabalável. Desse trono que não tem fim, desse trono que existe desde a eternidade, e assim será para todo sempre. Esse texto, e todo o capítulo, na verdade todo o livro de Apocalipse, a de João tem tanta revelação do anticristo, da queda de Satanás, da nova Jerusalém vindo do céu sobre nós. Eu quero te dar apenas 5 conselhos, 5 pontos principais, para que nós possamos contemplar esse trono inabalável, acima de todas as circunstâncias, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer problema que talvez você possa estar enfrentando nesses dias. A primeira coisa que eu quero frisar aqui, eu quero trazer para você é: uma porta está aberta. Quando João, ele começa a escrever, ele começa a relatar, e a visão que ele tem, o texto começa no primeiro versículo do capítulo 4. Depois destas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu. Sabe, queridos, quando Jesus ele morreu naquela cruz, quando ele pagou um preço por mim e por você, você precisa entender que uma porta foi aberta nos céus. A Bíblia diz que o véu que nos separava se rasgou de cima a baixo. E um novo e vivo caminho, pelo sacrifício, pela entrega de Jesus naquela cruz, por cada gota de sangue derramado, foi-se aberta uma porta no céu. Foi-se aberto um novo caminho. E o que eu quero te dizer essa noite, igreja querida, preciosa do Senhor, eu sei que muitas portas têm se fechado nesses dias. Eu sei que existem muitas portas que têm se fechado para você. Existem portas que se fecham durante os domingos, aos feriados. Portas que se fecham em todo o tempo. A nossa resposta não está em homens, porque provavelmente agora pode ser possível que a Câmara até dos Deputados esteja fechada. Existem portas que se fecham durante a nossa vida, principalmente diante de tantas tragédias, diante de tantas dificuldades. Existem portas que se fecham, mas eu estou aqui para te dizer que há uma porta no céu aberta para você.
Há um lugar onde o trono de Deus está e você pode se conectar a uma porta que está aberta, é uma outra dimensão. É um lugar secreto, é o esconderijo do Altíssimo. Um lugar onde a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Sabe, amados, não importa aquilo que tem assolado você. Não importa se a pandemia está acontecendo, essa praga em todo o mundo, não importa. Porque essa porta que está aberta perpetuamente, desde quando Jesus pagou um preço por mim e por você. E Ele abriu um novo caminho, um acesso, para que nós pudéssemos entrar nesse lugar de paz, de descanso, esse lugar de refrigério, esse lugar de comunhão. Através desse sacrifício. Em Apocalipse, nesse mesmo capítulo 4, versículo 1, a parte B, diz que João ouviu pela primeira voz que falava com ele, como uma trombeta a falar novamente, dizendo: sobe para cá e eu te mostrarei aquilo que há de acontecer depois destas coisas. Sabe, amados, essa porta que está aberta para nós, esse lugar de acesso, de comunhão, de intimidade. Esse é o lugar onde nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu quero te encorajar nesses dias a não mais ouvir a voz da mídia, a não mais ouvir a voz dos casos da pandemia, a não mais ouvir a voz das portas que se fecham, a não mais ouvir a voz do desemprego, a não mais ouvir a voz dos caluniadores, daqueles que tentam sempre difamar o mal, trazendo medo, trazendo discórdias, trazendo perturbação. Eu quero te dizer essa noite que existe uma porta aberta no céu, um lugar de encontro com Deus. E que existe uma voz que rege todo o universo, que rege toda a terra. E essa voz, ela tem boas notícias. Essa voz, ela tem algo novo para nos dizer. Não ouça aquilo que a mídia diz, mas ouça aquilo que essa voz tem. Uma voz que te traz segurança. Um lugar onde nada mais importa. Apenas a presença daquele que está no trono. Apenas o brilho da sua face. O lugar onde nós nos encontramos, onde nós nos sentimos satisfeitos. Existe um acesso liberado para você, igreja, todos os dias. Apenas através da sua oração, da sua conexão, do seu clamor, da sua entrega. Todos os dias você pode acessar esse lugar. Uma porta está aberta para mostrar um futuro de paz e de esperança. Jeremias 29:11 diz: eu que sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro de paz e esperança. Existe uma voz, um comando, uma porta aberta que nós podemos acessar. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto que nós lemos, nesses versículos, é que o trono não está vazio. Existe sim uma porta aberta, mas existe um trono que não está vazio. No versículo 2 diz que o trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Sabe, queridos, quando nós olhamos tudo que está acontecendo no mundo, as tragédias, a violência, o aumento das drogas, o aumento dos roubos, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de sensibilidade, o desemprego, a fome, as consequências da pandemia. Quando nós olhamos tudo isso, muitas pessoas têm a tendência de achar que Deus perdeu o controle das coisas por Satanás. Que Deus perdeu o controle das coisas e quem está reinando agora é Satanás. Eu estou aqui essa noite para te dizer, se você pensa isso, você está muito enganado. Porque Deus está assentado sobre o trono. Existe alguém que ocupa esse lugar de autoridade. Existe alguém que rege todo o universo, que determina todas as coisas. Nada acontece debaixo do sol que não esteja diante daquilo que Deus quer, diante daquilo que Ele permite. A mensagem central
do livro de Apocalipse, se eu pudesse resumir, ela seria o seguinte: ela diz que a noiva, a igreja perseguida, que alguém está sentado no trono. A igreja que está perseguida, a igreja que está sofrendo, que está passando por perdas, a igreja que enfrentaria tantos problemas ali em Apocalipse, a mensagem central para a noiva e para a igreja é: o trono não está vazio. Alguém se assenta sobre esse lugar. Alguém em glória, em poder, em majestade, governa o universo, as nossas vidas. Antes do mundo perseguir a igreja, antes das tragédias virem aqui em Apocalipse, antes de tudo que João veria o futuro, as tragédias, as pandemias, as perseguições, as mortes, antes de tudo isso, Deus leva o apóstolo João a enxergar um trono que está ocupado. Amados, o que eu quero te dizer, não importa quão terríveis e incontroláveis forças do mal pareçam ser na terra, não importa, elas não podem frustrar os desígnios e os planos de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Tudo que está acontecendo no universo, todas as tragédias, as dificuldades, não podem frustrar os planos de Deus para nós, não podem frustrar os desígnios de Deus para nós. É por isso que o apóstolo João é levado primeiro a ter essa visão, a visão do trono, a visão do governo, a visão do controle absoluto de Deus. Por quê? Porque aquilo que estava por vir, as perseguições, as tragédias, não mudariam o plano que Deus tem sobre a igreja, sobre você, geração, sobre você, igreja. Não mudariam. O profeta Ezequiel também viu esse trono. A Bíblia diz que ali, na terra dos caldeus, cativo, preso, Ezequiel capítulo 1, ali naquele lugar, em frente ao rio Quebar, talvez decepcionado por estar preso naquele lugar, ele tem uma visão de um trono, e ele vê que alguém está sentado sobre o trono. Sabe, queridos, o que eu quero dizer para você essa noite, em nome de Jesus, é que você entenda e tenha convicção de que o trono não está vazio, de que Deus está no comando, e que se você permite, se você dá acesso para que Deus brilhe sobre você, para que Deus resplandeça a luz dele sobre você, existe um trono que te governa. Existe uma palavra de vida, uma palavra de abundância, uma palavra de avanço, de conquista. Isaías também, no capítulo 6, versículo 1, quando morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Logo depois de uma morte, de uma perda, de uma frustração, ele vê que alguém está assentado sobre o trono. Amados, eu não sei o que tem acontecido com você esses dias, as suas lutas, as suas dificuldades, mas eu posso te afirmar uma coisa: Deus te conhece por dentro e por fora. Ele sabe das suas necessidades. Ele está no trono olhando para você, para o seu povo. Ele governa o seu povo. Ele governa a sua igreja. E Ele tem o controle nas suas mãos. A terceira coisa que eu quero destacar nesse texto é que existe um trono de graça e misericórdia. Esse é um trono de graça e de misericórdia. Olha o que diz no versículo 3: e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. O trono de Deus representa para nós graça e misericórdia. O arco-íris, ele representa essa graça de Deus sobre nós, essa misericórdia. Sabe por quê? Porque o arco-íris, ele é o símbolo da aliança. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 12 ao 15, acompanhem comigo esse texto. A palavra de Deus diz: Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco
será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Deus fez uma aliança com o teu povo. Deus fez uma aliança de não mais destruir a terra com o dilúvio. O arco representa a aliança de Deus com a igreja. O arco representa a aliança de Deus com as promessas que Ele fez para nós. Quando você entra nesse lugar, nessa sala do trono, aonde existe uma porta aberta, pelo novo e vivo caminho, pela entrega da cruz, pelo sacrifício de Cristo. Quando você entra nesse lugar e sabe a certeza de que Ele está ocupado, Ele não está vazio, há um controle de tudo, Deus está no comando, você entende que esse é um trono de graça, de misericórdia, porque ao redor desse trono tem o símbolo do arco-íris, que representa para nós essa aliança, as promessas que foram feitas sobre a igreja do Senhor, as promessas que Deus fez para mim e para você. Esse é um lugar de aliança. É interessante que o arco-íris, normalmente, ele sempre acontece depois da tempestade. Eu sei, só que nessa visão que João teve, o arco-íris, ele vem antes da tempestade. João tem uma revelação das promessas, da aliança, do comprometimento de Deus com a sua igreja, com as gerações, antes que as coisas terríveis viessem a acontecer, antes que as tragédias acontecessem. Sabe por quê? Eu preciso que você entenda isso que eu vou dizer aqui agora. Porque para os filhos de Deus, a tempestade já passou. Para os filhos de Deus, que estão em Cristo Jesus, mortos em Cristo Jesus, ao entregar as suas vidas para Ele, para os filhos de Deus que foram redimidos, não existe mais morte, não existe mais a tragédia que se espera. Porque para os filhos de Deus, se nasceu o sol da justiça, se nasceu uma nova oportunidade em Cristo. O que foi redimido não pode ser destruído. Ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ei, a aliança, as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a igreja, ela vem antes da tragédia. O que eu quero te dizer aqui essa noite é que essa pandemia, qualquer desemprego, tudo que possa acontecer nesses dias, nos próximos dias, não representa o teu futuro. O teu futuro representa, antes de tudo isso, uma aliança, uma promessa, uma palavra que Deus falou a teu respeito. E quando você olha para o trono da graça, da misericórdia, você tem a certeza que talvez você não está nos melhores dias, no melhor momento, você está vivendo um tempo caótico, tão perturbado, mas você tem a convicção de que tem uma aliança, tem uma palavra que rege o universo, que diz que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas em Cristo Jesus e que todas as coisas cooperam para o seu bem. Ei, receba essa palavra. Entra nessa sala do trono, lugar de graça e de misericórdia. A Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor, consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado hoje à destra de Deus. Ei, Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele está nas regiões celestiais, assentado à destra de Deus, como teu advogado, e lembrando que Ele tem promessas para você.
Aquele que olha firmemente para esse trono jamais se cansará. Pode vir as lutas, as provas, pandemias, dificuldades. Quem olha para o trono da graça, da misericórdia de Deus, tem a certeza de que Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Existe um arco da aliança no trono, da graça e da misericórdia. O que eu te convido é, entra nesse lugar disponível. A quarta coisa que eu quero destacar, o quarto ponto, com você essa noite. Esse é um lugar da plenitude de Deus. A palavra plenitude significa completo, inteiro, receber na totalidade. Olha o que diz o versículo 5. E diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus. É profundo a gente ter que compreender e entender tudo que João escreve. Ele usa de coisas naturais para que nós possamos ter uma visão, um entendimento do que significa o trono, a visão que ele está tendo. Mas quando nós paramos para observar, essa palavra plenitude que eu estou dizendo é o estado de estar cheio, sem deixar nenhuma parte vazia. O estado de abundar, ficar completamente cheio, abundância. Existe um lugar no trono de Deus, da onde flui a plenitude. Da onde flui toda a satisfação para você. Da onde flui tudo que te completa, tudo que te preenche. Aquilo que não te deixa vazio, está nesse lugar. João disse que o fogo ardia em volta do trono. O fogo tem muitos significados na Bíblia. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é fogo consumidor. E a manifestação do poder de Deus, muitas vezes, é revelada através do fogo. Mas existe uma diferença aqui que eu quero ressaltar para você. A diferença entre o fogo que apenas queima e o fogo que arde. Existe um fogo que queima, que apenas destrói aquilo que não permanece, aquilo que não é bom. Existe um fogo que apenas consome, um fogo que, por onde passa, traz destruição. Mas esse fogo que arde em volta do trono, essa palavra arde significa acender, iluminar, direcionar. Existe um fogo que arde em volta do trono, que tem esse poder de nos acender, que tem esse poder de nos direcionar, de iluminar as nossas vidas. Por quê? Porque Deus manifesta o seu poder para nos dar entendimento, para nos dar direção, para nos apontar um caminho. Foi assim no deserto, com aquela coluna de fogo, apontando o caminho, um direcionamento. Deus não manifesta o seu poder sem propósito, mas Ele manifesta para um propósito, para um entendimento. Lá em Atos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E eles foram cheios para um propósito, para a manifestação do poder de Deus em todas as nações. Por todas as nações, por todos os lugares, havia um propósito dessa manifestação. Existe um fogo que arde, um fogo que te ilumina, um fogo que te acende, um fogo que não se apaga, um fogo que direciona o teu caminho quando você está diante desse trono. A expressão usada nesse texto para os 7 espíritos, e eu creio nisso, eu fiquei pensando muito sobre isso. O porquê que a palavra nos relata sobre 7 espíritos, se há só um Espírito de Deus. E eu fiquei me questionando. Mas eu entendi e eu creio que o propósito desse termo, 7 espíritos, é se referir à plenitude do Espírito Santo nos últimos dias. Porque o número 7, ele tem um significado. Ele tem um significado da perfeição, da plenitude, daquilo que é completo, daquilo que é
que é certo. A palavra sete no hebraico é a mesma palavra para jurar e garantir. E quando ele usa essa expressão dos 7 espíritos, na verdade é um espírito. Ele está dizendo que há uma plenitude que flui do trono. O Espírito Santo é a totalidade de Deus derramada sobre a humanidade, e ela flui do trono de Deus para nós. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. 1, vossos filhos, 2, vossas filhas, 3, vossos velhos, 4, vossos jovens, 5, vossos servos e servas. É 7 vezes mencionado sobre onde o Espírito Santo será derramado. Existe uma plenitude do Espírito Santo sobre a igreja, uma totalidade que nos completa nos últimos dias. Essa é a razão de nos alegrarmos, porque esse fogo, essa presença do Espírito está disponível para nós. Nós podemos desfrutar quando nós entramos nesse lugar, na sala do trono. A plenitude que nos completa, que nos satisfaz. Amados, o que vai satisfazer você não é a sua conta bancária estar completa. O que vai te satisfazer é a presença do Espírito Santo. É o fogo que arde sobre o trono. É o fogo que está ao redor dessa presença. É isso que te satisfaz, é isso que te completa, é isso que te direciona, é isso que te alimenta. Esse fogo que arde, ele é um alimento. Um alimento para o seu espírito, para a sua fé, para que você avance, para que você continue. Lembre-se, a visão do trono é antes da tragédia, mostrando a necessidade que nós precisamos desse relacionamento com o Espírito e com o fogo de Deus na sala do trono. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas do coração de Deus. Esse lugar onde você tem a plenitude completa, aonde você pode ser cheio, aonde você pode acessar. Esse lugar que te faz realizado é uma dimensão. O Apocalipse capítulo 4, nós podemos viver isso nos nossos dias. Nós podemos acessar essa porta. Nós podemos ver que esse trono está ocupado. Ele não está vazio. Um trono que flui graça, misericórdia, mas um trono que flui também plenitude, realização, sabe, integridade. Um trono que flui o fogo, a presença do Espírito Santo em toda a totalidade. A promessa de Joel, capítulo 2, é que nós vamos receber o Espírito Santo na totalidade. Será derramado sobre toda a carne. Todos serão cheios. Sabe, amados, eu não estou dizendo de uma emoção, eu estou dizendo de um poder, de uma totalidade do próprio Espírito de Deus. Nós precisamos clamar por isso. A última coisa que eu quero destacar essa noite, enquanto a equipe do louvor sobe aqui, esse é um lugar de profundidade e santidade. Há um trono inabalável. É um lugar de profundidade e santidade. No versículo 6, o apóstolo João escreve: e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. O mar, ele representa, ele é conhecido como a sua expansão e a sua profundidade. É difícil você medir o mar. É difícil você medir toda a expansão das águas que está sobre a face de toda a terra. É difícil. Complicado você saber o quanto de água existe no mundo. É
complicado. Porque o mar, ele é conhecido pela sua expansão e pela sua profundidade. Querido, existem mares que são tão profundos que ainda que se pegasse os maiores montes sobre a face da terra, eles não seria possível colocá-los no mar e fazer com que eles chegassem à profundidade. Existem lugares que têm mais de 4.000 quilômetros de profundidade. É muita coisa. E quando João, ele traz esse entendimento, que ele vê no trono algo como o mar, semelhante ao vidro, ao cristal. João está trazendo a ideia de que quando nós entramos no mar de Deus, nós não podemos ter medo de nos aprofundar. Quando nós mergulhamos nesse trono, nessa presença, nesse mar, nós nos tornamos mais íntimos. Nós o conhecemos como Ele é, nas profundezas do seu amor. Ah, amados, existem lugares que o homem nunca chegou, nas profundidades. Talvez existem criaturas no fundo do mar que o homem jamais conheceu, nem com toda a tecnologia. Eu estou aqui essa noite para dizer que se você acessar essa dimensão do trono de Deus, essa expansão que é infinita, que vai além de tudo que você pode pedir, pensar ou imaginar, se você acessar isso, essa expansão, e se você começar a mergulhar, a se aprofundar, você vai encontrar belezas, tesouros, coisas escondidas nas profundezas desse lugar, dessa presença. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Não tenham medo. Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Meu amado, em nome de Jesus, faça como o profeta Ezequiel, no capítulo 47, quando ele caminhava diante das águas que fluíam do trono, e elas subiam nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, e de repente era um rio que o levava, era um rio que ele nadava. Hoje, faça como Ezequiel, entre nessas águas, não tenha medo de se aprofundar ainda mais na presença de Deus. Esse mar de vidro, ele é um contraste da sujeira do pecado, relacionada lá em Isaías 57:20, que diz que os perversos são como o mar agitado, que não podem se aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Esse mar que João vê é diferente desse mar de lama, de pecado. Por quê? Porque para estar diante do trono de Deus, é preciso estar purificado, é preciso estar limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus, não há corrupção lá, não há mentira lá, pelo contrário, a visão diz que é como cristal, é transparência. O trono de Deus fala de uma transparência, de uma verdade absoluta. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse lugar de transparência, de liberdade, de profundidade, de verdade absoluta, de coisas que não mudam, que são indissolúveis. Esse lugar que nós podemos ter acesso através de uma vida de entrega, de santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém pode se relacionar, ninguém pode entrar nesse lugar. Mas sabe o que a Bíblia diz em Hebreus 10:19-23, e eu termino com esse texto: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência, elevado o corpo com água pura, guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje, igreja. Palavra de Deus. Existe um trono inabalável, uma porta que está aberta e eu posso acessar, pelo novo e vivo caminho, a entrega de Jesus. Existe um trono que está ocupado, não está vazio. Ele rege a sua vida, Ele rege o universo, Ele tem poder sobre todas as coisas. Basta apenas você clamar. Esse trono que João viu e Ezequiel viu lá na Babilônia, lá na terra dos caldeus, esse trono que se move de um lugar para o outro, aonde Ele quer. Existe um trono de graça, de misericórdia. Existe um trono que mostra a aliança, as promessas. Deus é fiel para cumprir. Mas existe um trono que mostra a plenitude do Espírito Santo, que te faz completo, que te faz inteiro, que te faz dizer: eu posso passar dificuldades, eu posso passar lutas, mas quando eu acesso o trono da graça, quando eu acesso o trono da plenitude, eu sou realizado, eu sou inteiro, eu sou completo, porque a tua presença me satisfaz, Deus. E existe esse trono poderoso, que é um lugar de profundidade, o lugar de você ir mais fundo, o lugar de você conhecer mais de Deus, o lugar de você se aprofundar nas riquezas, conhecer os tesouros que estão escondidos. Sabe, nesse tempo difícil, eu quero te convidar a entrar nesse trono, pelo sangue de Jesus, acessar essa sala, acessar esse lugar. Sabe, mas não é fugir das coisas da realidade, não, mas é se conectar a esse lugar. Esse lugar te traz paz, alegria, fé, poder, plenitude, graça, misericórdia, amor. Esse lugar que te traz equilíbrio, convicção de um futuro melhor. Acessa esse lugar, esse trono inabalável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.
você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Senhor, nós te pedimos essa noite, Espírito Santo de Deus, dá-nos uma visão do trono, da tua graça. Eu oro, meu Deus, para que a tua igreja, nesses dias, tenha a revelação, o entendimento, que existe uma porta aberta, um acesso, um lugar, um esconderijo, um lugar de segurança, um lugar de paz, um lugar que está fora dessa realidade, uma dimensão celestial, aonde ela pode entrar por esse caminho, pelo sacrifício de Jesus, esse lugar que nos leva à sala do trono. Dá-nos essa revelação para a tua igreja, de que o Senhor está sentado no comando de todas as coisas. Meu Deus, o Senhor que está sentado sobre o trono, nós te pedimos em nome de Jesus, mova-se ao nosso favor. Nós te clamamos esses dias, mova-se ao nosso favor da tua igreja, do teu povo, trazendo paz, trazendo cura, trazendo vida. Porque, meu Deus, nós sabemos que do teu trono flui graça, flui misericórdia, há uma aliança, há um arco da aliança que representa as tuas promessas. E nós tomamos posse de cada palavra, de cada promessa na tua presença. Meu Deus, esse lugar da plenitude, que nos faz por inteiro, que nos traz integridade, que nos faz completo, que nos faz satisfeitos. Podemos passar as mais terríveis tribulações, dificuldades, mas em Ti nós nos sentimos completos, porque nós só queremos ver a Tua face. Esse lugar de profundidade, de santidade, de pureza, de expansão, de mergulho na Sua presença. Deus nos leva a esse lugar esses dias. Leva a Tua igreja a esse lugar de paz, a esse lugar que flui essa plenitude, essas profundezas das águas, as águas que cobrem o mar, essas águas que nos purificam, que nos limpam, que nos curam, que nos santificam, que nos faz avançar, em nome de Jesus, porque nós cremos que o teu trono, ele é inabalável, em nome de Jesus. Se você crê, diga um amém. O trono de Deus é inabalável. Ele está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. A porta está aberta. Ele está sentado lá. Tem graça, misericórdia, aliança, promessas, palavras de vida, de cura. Tem plenitude. Tem aquilo que te completa, que te supre, que te satisfaz. Mas tem também um lugar de intimidade, de profundidade, de conhecer a Deus em toda a sua plenitude. Igreja, que Deus te abençoe, que Deus te dê shalom, seja cheio dessa presença de Deus sobre a sua vida, porque existe um trono inabalável. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem